Frei Tiago já celebrou a missa nova de Paulo VI e, após algumas reflexões da sua parte e perseguições superiores, quando rejeitou a possibilidade de continuar a celebrar a missa nova, passou a buscar maior compreensão da crise da Igreja Católica Romana, chegando à compreensão de que a sé de Pedro, o trono papal, está vacante. Ou seja, que os membros que estão na estrutura não seguem os dogmas e a doutrina católica de sempre. Ele nos explicará um pouco melhor como isso ocorreu e as dificuldades que teve ao longo deste caminho. O reverendo Frei Tiago é o nosso primeiro entrevistado do canal. É um prazer tê-lo por aqui, Frei Tiago. Seja muito bem-vindo. Uma boa noite, Sérgio. Eu agradeço muito pela sua generosidade, amizade e também pelo seu convite. E, com muito prazer, vamos conversar sobre esse tema. Gostaria de começar com a pergunta mais voltada ao nosso canal. Eu sou feliz por ser católico. E lhe perguntar, Frei Tiago, como responsável pelos monges carmelitas e pelo canal, né, pelas suas conferências no Monte Carmelo, e com sua experiência, quais são os motivos da sua alegria em ser católico, especialmente considerando os desafios que enfrentou em sua jornada de fé? Então, de fato, Sérgio, nós temos que ter uma alegria em sermos católicos, porque através da nossa fé, da nossa união com a Igreja, então nós também somos unidos a Cristo e podemos gozar da sua presença e da felicidade do seu apoio, da sua união conosco. Então, como nosso Senhor disse no Evangelho, de fato, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu digo. Então, isso Jesus disse para os apóstolos e serve para nós hoje também. Então, na verdade, ser católico é ser discípulo de Cristo, e ser discípulo de Cristo é fazer o que Jesus pediu, seguir os passos do Mestre. Então, ele caminhou nessa direção, defendendo a verdade, como ele disse para Pilatos: aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Então, nós estamos aqui defendendo a palavra de Deus 2000 anos depois, porque nós somos da verdade. Nós ouvimos a voz de Cristo e nós queremos dar o testemunho da verdade num mundo que está comprometido com a mentira e numa situação de grande calamidade e de grandes problemas de ordem social, política, religiosa, etc. Então quer dizer que nós não temos uma felicidade no sentido de ter uma recompensa nesse mundo, mas nós temos uma felicidade no sentido de nós sabermos que estamos fazendo a vontade de Deus e que estamos seguindo os passos de Jesus. Muito obrigado. Eu afirmei antes que o senhor celebrou a missa nova de Paulo VI. O senhor chegou a celebrar? Sim, durante mais de 10 anos, né, porque eu fui ordenado pelo arcebispo de Aparecida no ano de 2000 e permaneci com o rito de Paulo VI até 2011. Então, depois do motu proprio de Bento XVI, eu celebrei as duas missas. E a partir de 2011, justamente na festa de Corpus Christi, então eu fiz um voto, um compromisso de não mais celebrar a missa nova. Então, a partir dali é que eu decidi não mais continuar celebrando a missa de Paulo VI. Certo. E após essas reflexões que o senhor teve, chegou à conclusão, depois de algum tempo, imagino, de que a sé de Pedro está vacante. Poderia nos contar os momentos-chave que o levaram a essa compreensão, especialmente as dificuldades enfrentadas como sacerdote, dentro de um meio que outros sacerdotes estavam dentro da estrutura, né? Então o senhor era meio que o patinho feio ali dentro daquela estrutura. O senhor pode nos contar como é que foi esse momento, essa reflexão e esse ponto-chave que fez com que o senhor já contou em relação à questão da missa nova e a missa de Pio V, né? Agora, em relação ao momento que o senhor entendeu que aquela estrutura ali não era a Igreja Católica, talvez o senhor tenha tido algum tipo de... O senhor estudava um determinado assunto que informava uma coisa, às vezes o senhor via outra, né? Então é nesse sentido.
O que o fez chegar a esse momento de entender que aquilo ali não era a Igreja Católica que o senhor tinha aprendido? Então, Sérgio, a sua pergunta é realmente muito importante, porque, como você disse, a gente chega a uma conclusão. Então, por que a gente chega a uma conclusão? Porque a gente vai analisando os elementos concretos ali da nossa vida e vai comparando isso com a doutrina da igreja. Então, quer dizer o seguinte, que quando eu vi que tinha sido expulso de Atibaia por conta da defesa da missa tradicional, então eu decidi partir para o Paraguai, porque o bispo de Bragança Paulista, ele pediu para nenhum bispo do Brasil nos aceitar. Então, na época, nós tínhamos um bispo que nos acolheu, ali em Cidade del Este, e nós fomos viver no Paraguai e construímos um mosteiro ali. Então, quer dizer que era um lugar não tão longe, e a gente imaginou que essa era uma questão simplesmente provisória, né? Quer dizer que aos poucos ia se acertar e a gente encontrava um bispo melhor, que era só uma questão de facções, né? Na época eu achava assim, tem facções diversas, então a igreja tem bispos que são de esquerda, bispos que são mais progressistas e outros que são mais conservadores, mais tradicionais, que defendem a missa tridentina. Então, foi com essa esperança que a gente partiu para o Paraguai. Mas, quando eu já estava ali, entrou Francisco como Papa, entre aspas, né? Ele foi eleito Papa no lugar de Bento XVI. E 2 anos depois, ele resolveu extirpar completamente a missa tradicional. E ele começou primeiro perseguindo os franciscanos da Imaculada, que era uma comunidade grande que estava se difundindo em toda parte no mundo, e que eles tinham um propósito de celebrar a missa tradicional. Certo. Depois ele começou a perseguir alguns bispos que estavam facilitando o caminho, e era o caso do bispo de Cidade del Este, que inclusive já tinha tido problema com Francisco quando Bergoglio era cardeal arcebispo de Buenos Aires. Então, nessa época, o bispo de Cidade del Este teve alguns conflitos com o bispo de Buenos Aires porque ele estava recebendo seminaristas da Argentina que vinham para o Paraguai justamente para poder terem uma proteção e celebrarem a missa tradicional e tudo mais. Então quer dizer que já havia ali uma rixa entre eles. Certo. E aí foi quando o pseudo-papa Francisco despediu o nosso bispo Monsenhor Livieres. Então nós ficamos completamente sem condição, sem proteção nenhuma. Então, inclusive na época, eu até imaginava que aquilo ali não fosse ter muitas consequências e que o bispo que estava vindo era bom, mas eu estava enganado, né? E essa gente sabe enganar muito bem. Então, quando a gente viu que a coisa apertou para o nosso lado, então foi quando eu resolvi vir para a França e fui acolhido por um bispo no sul da França, Monsenhor Rey, que também estava protegendo sacerdotes e comunidades que guardam a missa tradicional e também os costumes mais antigos anteriores ao Vaticano II. Então, quer dizer, quando eu comecei ali em Toulon a perceber que, na verdade, aquilo ali era só uma fachada e que a história ia terminar no mesmo sentido, então eu comecei a procurar os grupos como Fraternidade São Pio X, depois eu fui para o lado da resistência, né, que é algo mais ou menos como o mesmo princípio da fraternidade, mas um pouco mais separado do contexto ali da estrutura da fraternidade, porque na época eles tinham
colocado de fora o bispo Monsenhor Williamson. Então, em torno do Monsenhor Williamson se formou esse grupo que eles chamam de resistência. Então, eu fiquei com esse grupo aí uns 2 anos, mas aos poucos eu fui percebendo essa incoerência. A incoerência consiste no seguinte, olha, eles dizem, nós celebramos a missa tradicional, nós não obedecemos o Papa, mas nós reconhecemos que ele é o verdadeiro sucessor de Pedro, que ele é um Papa como todos os outros. Certo. E isso aí, para mim, era difícil de entender, porque normalmente nós somos educados na fé católica e a gente tem um princípio básico de obedecer o Papa. Então, por isso mesmo que eu celebrava a missa de Paulo VI e não tinha nenhum problema, porque eu considerava que eram verdadeiros papas que tinham nos dado essa missa e que estavam pedindo para nós fazermos desse jeito. Então, uma coisa que eu nunca consegui entender bem é essa lógica de desobedecer um papa, ou de dizer que um papa está pedindo coisas que são erradas e que nós é que vamos dizer o que é certo. Então, isso daí, para mim, é uma coisa insuportável. Entretanto, para mim também era difícil explicar um fenômeno de uma sede vacante. Como que você tem alguém ali que se apresenta como Papa, que todo mundo reconhece como Papa, que foi eleito e que está ali com cardeais, com bispos do mundo inteiro, e você vai dizer que ele não é um Papa. Então, isso aí para mim era difícil. Então, quer dizer, nós precisamos ter todo um embasamento doutrinário para poder sustentar uma posição dessa. E na época eu não tinha. Então eu lembro que eu fiquei ali mais ou menos esse período de 2 anos, 3 anos, estudando para buscar esse embasamento doutrinário, para eu poder justificar uma posição que eu já mantinha como uma intuição católica, mas ao mesmo tempo que eu não sabia interpretar e não sabia explicar. Então foi daí que eu comecei, a partir de 2021, mais ou menos a partir de maio de 2021, a me apresentar como sede vacantista, ou seja, como alguém que tem consciência que Francisco está no Vaticano, se apresentando como Papa, mas na verdade ele não é um Papa verdadeiro, legítimo da Santa Igreja Católica. Eu entendo, Frei. Então, assim, como foi a experiência de sair da Matrix? Porque o senhor cita aí que o senhor demorou um tempo para poder adquirir esse conhecimento, né? E o senhor já era padre, ou seja, o senhor já era sacerdote, então já tinha uma longa vida de magistério, já tinha uma longa vida de estudos, mas não conseguia explicar determinadas coisas que o senhor via com os próprios olhos dentro daquela igreja secular, né? Então, assim, como foi a experiência de sair da Matrix? De simplesmente falar assim, isso aí não é a igreja católica. Então, ou seja, o senhor percebeu que a igreja conciliar não era a mesma que a igreja tradicional, que estudou lá talvez no seminário ou em documentos oficiais da igreja, né? E principalmente no magistério infalível da igreja. Né? Então, assim, quais foram os conflitos internos ou perseguições que o senhor enfrentou? Porque, assim, é normal, e eu acredito que a maioria dos padres, né? Eu vou até fazer uma pergunta mais à frente aqui, mas, assim, boa parte dos padres, dos sacerdotes, eles não saem da estrutura, porque ali, talvez aquilo ali para ele é um emprego, é um meio de sustento. Né? Então, assim, o senhor saindo da Matrix, o senhor começou a ser perseguido, o senhor teve uma dificuldade, o senhor teve que ficar se movimentando de local em local, né? Então, assim, como é que foi essa experiência? Porque, assim, eu não acredito que o senhor tenha saído para estar numa situação melhor, né? Talvez essa situação possa até ter acontecido por uma providência divina, mas talvez não seja esse a primeira coisa que acontece quando a pessoa chega nesse momento de sair da Matrix. Né? Talvez na brincadeira do filme aí, aquele senhor Smith está atrás do senhor, né? Está tentando lhe prejudicar. Então, se o senhor pudesse contar essa experiência de sair da Matrix, né, e os conflitos internos que o senhor teve aí durante esse período. Na verdade, isso é uma coisa assim muito interessante mesmo, quando Vossa Caridade fala da experiência, porque na minha maneira de entender a minha vida desde o começo da minha vocação até hoje, eu nunca tive uma sensação de estar fora ou de sair de uma estrutura. Na verdade, eu
sempre tive plena consciência que eu estou na igreja, que eu pertenço à igreja, que eu nunca vou sair da igreja. Mas, com relação a essa estrutura, então, quando você se liberta dessa estrutura, você sente uma paz. Porque, de fato, a gente começa a separar bem a coisa e perceber o que é a Igreja Católica enquanto entidade espiritual e o que é a instituição que hoje se apresenta como Igreja Católica e que possui o Vaticano, que possui as dioceses, que possui as estruturas das igrejas no mundo, né? Então, eu comecei a separar bem a coisa e perceber o seguinte, que essa instituição, o máximo que ela poderia me dar era um emprego. Então, é isso que esses padres, na verdade, têm. Eles têm um emprego. Quando você tem um emprego, então você pensa, ó, vou ter aqui seguro-saúde, vou ter um carro, vou ter casa, vou ter roupa lavada, tudo certinho, comida, e mais um salário de tanto, mais a facilidade, isso e aquilo. Então, a única coisa que às vezes a gente tem um pouco de pena de perder é essa segurança, porque você sabe que você tem esse emprego e que você está tranquilo ali, né? Certo. Ao mesmo tempo, você acaba sendo criticado pelas pessoas, você acaba sendo ridicularizado. Muitas pessoas se afastaram de nós, como se nós fôssemos cismáticos, como se nós quiséssemos fundar uma seita e tal. Então, isso daí é também muito pesado. Mas tirando esses aspectos, a experiência é uma experiência de paz e de libertação. Então, nisso eu agradeço a Deus também por eu ter não só vocação sacerdotal, mas também a vocação monástica. E dentro da vida monástica, a gente passa a ter também uma visão de igreja um pouco mais ampla. E você não depende tanto de uma estrutura, como de uma diocese, como de uma paróquia, essas coisas. Você simplesmente vive para Deus. Você está ali vivendo para Deus. O que você precisa é manter a vida de oração, manter os ofícios, o breviário, a vida de penitência, de recusa dos bens da terra. E a partir dali você vai vivendo uma expressão de vida espiritual, né? Então, isso também sustenta muito. Porque se a pessoa não tem uma vida espiritual e ela vive uma vida assim mais exterior, então ela se sente insegura, porque ela baseia muito a religião ali naquela coisa de ter realmente uma estrutura em volta dela, de ter pessoas, de ter um apoio, de ter toda uma grandeza perante a sociedade. Agora, quando você vive a vida de monge, então você não precisa de nada disso. Você simplesmente precisa ser fiel a Deus. Então, nesse sentido, eu, além de sentir paz, tive também uma grande consolação, porque eu comecei a perceber que eu estava me identificando com Cristo, uma vez que a gente vai percebendo que Cristo, ele está sendo perseguido, e a verdadeira Igreja Católica está sendo perseguida. E quando você, então, vê que Cristo é perseguido, e que você se identifica com essa perseguição, que você está junto de Cristo, nesse mesmo sentimento e nessa mesma busca, né, de manter aquela doutrina, aquela pureza da fé, então isso te dá um sentimento também de profunda alegria, de uma grande satisfação por nós podermos participar, de certa forma, desse tempo, né? Porque é um tempo bonito, de certa forma, também, para nós darmos o nosso testemunho, como foi em muitas épocas da história, né, que os hereges eram maioria, e os hereges tinham ao lado deles o poder temporal. Mas foi justamente por causa dos monges, ou também de bispos santos, de pessoas coerentes, que eram verdadeiras, sinceras, é que a fé católica foi mantida. Então essas pessoas perderam tudo. E muitas vezes perderam a própria vida. Mas a Igreja Católica permaneceu por causa desta constância desses mártires e desses confessores na sua fé.
Frei, nesse teatro, dessa declaração que o senhor deu aí a respeito, eu pelo menos eu observei o seguinte: o que o senhor passou, na verdade, foi uma consequência de lutar pela missa tridentina. Né? Então, assim, do que o senhor falou, o senhor teve que sair de São Paulo, depois foi para o Paraguai, depois foi para a França. Na França observou que ia acontecer basicamente a mesma coisa que o Paraguai, ou seja, quem inventasse de seguir com a missa tridentina acabaria de alguma forma sendo perseguido. Né? Então, assim, eu vou até descrever que depois a gente vai fazer um vídeo, se o senhor tiver tempo, específico em relação à missa tridentina, mas, assim, isso é uma observação no que o senhor acabou de relatar. Quem tá, um relato assim dos padres, né, que ainda estão na estrutura, que se estiverem tentando seguir com a missa tridentina, provavelmente, e eles não quiserem fazer a missa nova, provavelmente eles terão o mesmo destino do senhor, é isso mesmo? Exatamente. Inclusive, o Francisco sabe muito bem disso, por isso que ele fez o documento Traditiones Custodes, que é um documento que persegue e que está limitando de uma forma radical a celebração da missa tridentina, que tinha sido aberta para todos os sacerdotes desde 2007 por Bento XVI. Então, quer dizer, eu acredito que Bento XVI, ele tinha também uma estratégia quando ele fez esse motu próprio para liberar a missa tridentina, porque ele sabia que a coisa estava sendo procurada no mundo inteiro e que se ele não liberasse, ia se crescer muito o movimento desses grupos separados da igreja que ficam por aí celebrando a missa tradicional, como é o caso da fraternidade, etc. Então, ele teve uma estratégia, mas a coisa, de certa forma, virou para um lado muito extremo que fez o Vaticano perder o controle da situação. Então, por isso que o Francisco chegou ali e quis bloquear e controlar todo o movimento para poder tentar recuperar a situação ali que estava sem controle. E quando eu falo de uma situação sem controle, estou falando em dois sentidos. Primeiro, no sentido do número dos sacerdotes que estavam buscando a missa tradicional no mundo inteiro. E segundo, no sentido daquilo que a missa tridentina traz com ela. E é isso que é impressionante e que, de fato, como Vossa Caridade percebeu muito bem, foi o que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu estava vivendo bem, eu não tinha nenhum questionamento sobre nada disso. Eu simplesmente queria viver no meu mosteiro, acordar de manhã, rezar as laudes, fazer as coisas como costume normal e celebrar a missa no rito que a igreja me desse e não questionava nada. A questão é que quando a gente começa a celebrar a missa tradicional, a gente começa a fazer uma comparação com a missa nova. Aí você fala assim, não, mas isso aqui realmente não tem sentido. Isso aqui não pode ser assim. Aí você começa a querer mudar a missa nova, para fazer a missa nova voltasse como era uma missa melhor. Só que não dá para reformar. É a mesma coisa que você querer consertar um carro que está todo batido, está todo destruído. Você fala assim, não, isso aqui não tem como. Ou o É uma carro com perda ele total. andando, né? Ou o carro com ele andando também, né? É, exato, entendeu? Então, quer dizer, tem certas coisas que não dá para você reformar aquilo, porque aquilo já está destruído na sua raiz. Então, esse foi o caso que eu concluí na época, que aplicava-se à missa de Paulo VI. Então, primeiro eu questionei a missa, depois que eu questionei a missa, eu comecei a questionar também o concílio, e a partir dali, a missa tridentina ela traz toda uma reflexão que faz o sacerdote se questionar sobre a própria legitimidade que ele tem enquanto servidor daquela igreja que fica ali entre dois ritos e duas missas que são contraditórias entre si. Aí que está o problema. Então, quer dizer, para esse sacerdote não se questionar, ou ele tem pouca inteligência,
ou ele é muito formatado pelo sistema, e aí ele fica ali como um robô. Mas, do contrário, não tendo nenhuma dessas duas coisas, ele vai colocar todas essas coisas como um problema de consciência. E aí é onde a gente começa a trabalhar e começar a pensar até que ponto a minha vida está sendo correta, até que ponto eu estou sendo fiel a Deus, até que ponto essa igreja é a igreja de Cristo, é a igreja dos apóstolos, é a igreja de todos os papas que fizeram assim, que proibiram isso, que mandaram fazer desse jeito. Então isso causa uma confusão enorme. E essa história de dizer rito tradicional, ou então rito extraordinário, rito ordinário, isso não existe. Ou é a missa católica ou é a missa protestante. Não tem meio termo. Então é nessa hora que realmente a coisa vai chegando num ponto muito crítico e a gente tem que tomar uma decisão. Então, pelo que o senhor falou aí, eu tenho aqui várias perguntas, né? Não vou nem conseguir fazê-las, porque assim, tem várias coisas que estão relacionadas. Por exemplo, a pessoa que tem conhecimento começa a estudar ou acompanhar a missa tridentina ou participar dela, ela passa a estudar mais. Então, quando ela estuda, aí a coisa piora ainda mais para quem está dentro da missa nova, né? Ou quem está dentro da estrutura. Eu observei, aí eu posso contar aqui que pessoas jovens iam no local que tinha a missa tridentina, procuravam o sacerdote, e eles queriam serem padres de missa tridentina, eles não aceitavam serem padres de missa nova. Então, assim, só que assim, quando ele falava assim, não, mas você não pode, porque você vai estar indo em um local estudar, e você está estudando na missa nova. Você não pode escolher, porque você está servindo aqui a igreja católica. Então, assim, até nesse ponto de trazer um maior número de sacerdotes, pode ser que isso seja também um problema. Mas, assim, vou deixar isso para uma outra para um outro encontro com o senhor aí, porque assim, só de missa tridentina as questões a serem levantadas são muitas. Eu acredito que todo mundo que entra na missa tridentina, ele acaba tendo que estudar bastante, né, e acaba tendo esse juízo de valor, essa diferença de o que eu fui ensinado até aqui e o que a igreja ensinava antes, porque ele começa a estudar documentos de séculos e séculos atrás. Né? Como é que a missa tridentina foi formada? Então esse tipo de coisa vai levando ele a estudar novos documentos. E aí ele chega e fala, mas isso aqui está totalmente em contradição com o que está sendo ensinado hoje em dia. Então eu creio que, de alguma forma, o não querer que as pessoas participem da missa tridentina não é simplesmente pela questão de rito extraordinário de ir numa missa que é um pouco diferente no entender deles, não. É porque as pessoas, na hora que elas chegam lá, elas se veem obrigadas a estudar, porque elas precisam de aprender latim, de alguma forma, nem que seja pouco, ela precisa de aprender a responder, né? Então, assim, isso tudo invoca uma série de dificuldades para você depois ter essa pessoa no seu cabresto, né? Que é uma dificuldade que o pessoal da missa nova, da igreja conciliar, quer ter domínio sobre os católicos. Eles não estão ali interessados em ensinar ou falar assim, ó, estude isso que o santo falou isso, ou estude aquilo que o concílio falou aqui. Não, é simplesmente participe de um grupo de oração. Eu fui uma certa vez numa igreja que me permita comentar, eu fui procurar um padre e eu perguntei, padre, eu queria aprender um pouco mais, estudar mais, né? O que o senhor me aconselha? E eu esperando que ele me falasse de livros, né, e outras coisas. Não, ele falou assim, não, você procura um grupo de jovem e aí você participa desse grupo de jovem aí que vai ser bom para você. Aí eu falei, eu conhecendo os grupos de jovem que tiver na minha cidade, eu falei, eu não vou num grupo de jovem desse aí nunca. Mas tipo assim, esse tipo de resposta acaba afastando os fiéis, né? Aqueles fiéis realmente interessados em se desenvolver, né? Mas me permita continuar com as perguntas aqui. Que tinha até um pouco de relação com o que a gente tinha conversado antes, que é por que a maioria dos padres, né, principalmente os padres, mas a gente tem aqui os fiéis também, os católicos, não consegue fazer essa transição, mesmo quando notam discrepâncias na doutrina ou liturgia. O que o senhor observou que os mantém presos à estrutura modernista? Então, eu acho que, em primeiro lugar, eles ficam presos porque eles já têm uma formação no seminário, uma formação muito forte com esse cunho modernista, entendeu? Então, em primeiro lugar, o seminário é já uma grande formatação que é feita ali para a cabeça do indivíduo já começar a raciocinar com a mentalidade do Vaticano II, tudo ele interpreta nessa lógica, ele vê, não, mas é assim, hoje em dia é assim, essas coisas eram boas no passado,
mas hoje nós estamos isso, a igreja está boa, as coisas estão indo bem. Então, já é difícil por causa disso, né? É muito complicado você sair dessa formatação e você conseguir imaginar ou pensar as coisas de forma diferente. Então eu mesmo levei um tempo e a gente vai lendo e vai assimilando o que os antigos pensavam, como que eles pensavam a igreja, como que eles assimilavam aquilo. Isso é um trabalho difícil. Até porque, a princípio, a gente se assusta, a gente fala assim, nossa, mas era muito rigoroso, era muito difícil. Como que ser católico antigamente era uma coisa assim pesada, uma coisa dura. Mas é a primeira impressão. Depois a gente vai vendo que essa disciplina, essa lógica, parece difícil, mas na verdade é libertadora. Que é melhor você ter uma estrutura, assim, uma regra, uma coisa que tenha mais vínculo, né, que você tem que se esforçar mais, do que você viver de uma forma toda solta. E depois a gente tem a impressão que antigamente eles eram muito rígidos, sendo que, na verdade, eles eram misericordiosos. Enquanto que hoje em dia tudo é solto e, na verdade, eles são rígidos. Na hora de punir, eles punem de uma forma muito mais violenta. Então, essa que é a nossa primeira assim, impressão. Depois eu vejo também que os padres, ou os religiosos de maneira geral, eles se deixam levar muito por causa da opinião popular. Então quer dizer que a gente fica muito incomodado, o que as pessoas pensam de nós, se as pessoas vão nos dar valor, se nós vamos ter fiéis, entendeu? Respeito Então quer dizer, humano. aquele respeito humano e aquela lógica assim, de querer ter mais gente, de querer ter mais apoio. Então isso daí também é uma certa vaidade, porque a gente não deve querer agradar todo mundo, a gente tem que procurar agradar a Deus e com certeza algumas pessoas vão estar do nosso lado, né? Uhum. Então eu acho que as pessoas ficam muito presas nisso também. E por fim, eu acho que tem um certo medo porque a força da estrutura da igreja é tão grande que você tem dificuldade de sair daquela impressão das aparências, né, podemos dizer assim. Do que é Então, quer visível. dizer, a gente vê uma paróquia e fala assim, mas como que essa paróquia não é a Igreja Católica? Como é que o Vaticano não é a Igreja Católica? Entendeu? Então, é difícil você conseguir pensar isso e raciocinar assim. Por isso que mesmo depois de estudar tanto tempo, de vez em quando a gente tem que recapitular as ideias, senão a gente começa a falar assim, não, mas peraí, será que eu estou certo? Porque a força da estrutura visível é muito grande e isso aí também constrange a pessoa. Você às vezes começa a ter a impressão de que você está fora. Até porque também nós não temos um Papa hoje que possa se apresentar como um verdadeiro Papa católico. E se a gente tivesse, mesmo que as coisas ainda fossem difíceis e pobres e tudo, pelo menos você teria uma referência. Ó, eu estou com o Papa, eu estou com a igreja, eu estou com esses padres aqui que estão apoiando, entendeu? Então a gente não tem nada, a gente fica assim muito no virtual. Então é por isso que eu acho que muitas pessoas se desanimam e acabam tendo dificuldade também de caminhar nessa mesma direção. Muitos podem pensar que alguém que deixa a igreja conciliar está buscando fundar uma seita para enriquecer ou ter motivações pessoais. Exemplo, se tornar bispo logo, por exemplo, ou então teve algum desentendimento com o superior que ele não quis seguir, ou seja, ele é um mau padre, né? Ele é desobediente. Então, como o senhor responderia a essa crítica, especialmente considerando as dificuldades que enfrentou com perder facilidades materiais que a igreja conciliar disponibilizava? Na verdade, como eu disse, nós não precisamos nos preocupar com as críticas, porque, de qualquer forma, as pessoas sempre vão nos julgar e vão nos criticar. É isso que é a verdade. Mas eu procuro, pelo menos quando eu faço a minha oração, eu procuro fazer o meu exame de consciência e analisar se eu estou sendo sincero diante de Deus e se eu estou buscando a verdade e fazer a vontade de Deus. Então isso que eu acho que deve ser o rumo principal da nossa vida, sem se
perturbar com as outras pessoas ou com as opiniões, né, como o próprio Cristo perguntou, o que os homens dizem ser o Filho do Homem? Então as opiniões das pessoas são diversas. Mas quem é o Filho do Homem de verdade? Entendeu? Então, quer dizer, essa era a lógica de Cristo. Então nós também devemos pensar assim, quem nós somos de verdade diante de Deus? E o que a história, o futuro vai dizer de nós? Então, se a gente tem essa coerência, eu acho que já está bom demais, né? Porque nós não somos santos e perfeitos, apesar de que nós pretendemos fazer o melhor, mas o que nós buscamos com sinceridade é a verdade que a Igreja Católica ensinou. Então é isso, na minha maneira de ver, o mais importante. A verdade que a Igreja Católica sempre ensinou é que está sendo abandonada. Então eu me apego a essa verdade, porque essa verdade não pode ser relativizada. Essa verdade é revelada por Deus. Ela faz parte do magistério da Igreja, é uma coisa definida, é uma coisa que nós devemos manter. Não só em matéria de fé, mas em matéria também de moral, mas também em matéria de liturgia. Então, se nós guardamos a verdade, então com certeza nós vamos também ter uma retribuição da parte de Deus, porque o nosso compromisso é com isso, né? Agora, é claro que tem muitos que se aproveitam mesmo, né? Que veem que a situação está assim, aí diz, não, mas então não tem Papa. Então é claro que muitas pessoas vão aí fundar espécies de seitas. E isso eu consegui já discernir já há algum tempo. E no início eu pensava que quando você se tornava sede vacantista, então você já encontrava uma estrutura de pessoas sede vacantistas, de bispos sede vacantistas no mundo inteiro, e que essa estrutura já funcionaria perfeitamente ali como se fosse uma igreja paralela, te dando todas as condições de você trabalhar até conseguir fazer realmente a igreja ser restaurada. E o que nós encontramos, na verdade, é uma grande rede de grupos que se apresentam como católicos, mas que na verdade são seitas, onde cada um quer destruir o outro, e eles vão buscando esse apostolado, como eles dizem, né? Se apresentam como se estivessem fazendo um apostolado, mas que na verdade é uma espécie de proselitismo de uma seita, com um método que se caracteriza por isso, por destruir os outros, querer dizer que fulano não é válido, fulano não é válido, fulano não é válido, porque como o foco é atingir o maior número possível de pessoas, e as pessoas querem sacramentos, então você vai fazer uma propaganda de uma seita que tem sacramentos perfeitos, puros e válidos. E que todos ali que fazem parte dessa seita são pessoas perfeitas e pessoas puras que não têm nenhum vínculo com essa falsa igreja e com essas coisas impuras que fazem parte do ambiente da Igreja do Vaticano II. Então, quer dizer que a gente se confronta com essa situação e a gente fica escandalizado. Só que a gente não tem para onde correr. Essa que é a verdade, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Como diz aquela expressão. Então, quer dizer, eu não posso voltar para a incoerência da igreja moderna. Mas eu também me recuso a participar desse esquema, desses grupos sede-vacantistas, né, que, na verdade, são grupos jansenistas, como a gente sempre vem explicando, e a gente percebe que eles não têm uma reta intenção, porque eles também não querem ter um Papa. E nós costumamos sempre explicar isso, porque uma coisa que para mim parece lógico, evidente, é que no exato momento que você constata que a sede de Pedro está vacante, você imediatamente tem que ver como que você pode ajudar ali para que a sede de Pedro seja preenchida por um Papa verdadeiro. Porque como que a Igreja Católica vai sobreviver assim anos e anos sem ter um Papa? Então,
o que a gente costuma escutar por aí, por esses que se dizem sede-vacantistas clássicos, né, como eles costumam dizer, não sou um sede-vacantista clássico. Até já tem é tanto tempo que já tem um sede-vacante que já virou clássico, uma coisa assim, né, quase que eterna. Então essas pessoas começam a dizer assim, não, mas é assim mesmo, a igreja sobrevive sem papa, não precisa ter papa. Né? Inclusive teve o rapaz que queria fazer o debate conosco aqui no seu canal, que Vossa Caridade se propôs a moderar o debate, mas depois, quando a gente viu quem era a pessoa, e a gente preferiu, pelo menos por enquanto, não entrar em conversa com ele. Por quê? Porque são pessoas que já entram com esse método. E esse método é baseado na desonestidade, no desrespeito, nessa força de um embate quase que como se fosse uma pressão psicológica, né? E, na verdade, eu acho que para nós trabalharmos pela igreja, pelo reino de Deus, nós temos que primeiro criar uma base. E a base é o quê? A base é humana. Qual que é a base humana para você, em cima dessa base humana, poder alicerçar o catolicismo? É a justiça, a caridade, o respeito, a atenção, né? Esses elementos básicos, essas virtudes humanas que são necessárias para nós podermos, a partir dali, né, trabalhar com as pessoas. Então, se não tem isso, não compensa. Porque aí a gente já está num ambiente de ódio, um ambiente de desonestidade, um ambiente de agressão, e a gente não pode viver assim, né? Então, eu sempre explico dessa forma, que o sétimo é um mundo muito perigoso, e é um mundo de muitas contradições. Então, por isso, a constatação de que Francisco não é um papa válido é uma constatação verdadeira, necessária, mas também muito perigosa. Por quê? Porque leva a pessoa a imaginar que nós podemos fazer uma igreja sem ter uma autoridade. E isso também não é possível. Então, por isso que eu sempre estou explicando que não basta a pessoa ser sede-vacantista, no sentido de ter essa posição, mas deve também, junto com essa posição, ter um compromisso de trabalhar pela unidade da igreja e pela restauração da hierarquia católica através de um verdadeiro Papa. Então, padre, é uma curiosidade pessoal minha, porque assim, o mais difícil talvez seja a pessoa conseguir estudar e chegar no ponto de entender que essa estrutura que está aí, o que eles ensinam, eu ainda vou chegar nas perguntas relativas a isso, tipo Pachamama, união de homossexuais, etc., a bênção à união de homossexuais e outras coisas mais. Então, assim, a pessoa atravessou esse longo caminho para entender isso. Então chega uma hora que ela vai estar com algumas opções, vamos chamar assim. Ela pode estar num grupo X, num grupo Y, cada um, né, entendendo de uma forma diferente a solução. Aí o senhor citou que tem grupos que não querem um Papa, né? Ou não sei como é que seria essa questão, mas, por exemplo, na visão do senhor aí, como que aconteceria essa possibilidade? Porque assim, eu pelo menos fico curioso, né? Na estrutura que a gente tem hoje mundial, e aí eu estou falando assim de estrutura de poder mesmo, o maligno ele toma conta de praticamente tudo. Então, as estruturas físicas, vamos dizer assim, estão tomadas. Na época, até antes das duas grandes guerras, a gente tinha a Igreja Católica com o poder secular, e eu vou fazer uma das perguntas relativas a isso, ainda a apoiando, né, ainda a defendendo como monarquia. Só que depois que a monarquia cai, aí a gente acaba tendo as repúblicas maçônicas dominando tudo, né? Inclusive a gente tem aqui um país que é católico, até eu vou citar aqui alguns percentuais, era mais de 90% católico, e mesmo assim a gente não conseguia fazer com que, por exemplo, a Igreja Católica fosse a religião oficial, com 94% da população. Ou seja, como que você está numa democracia que você só precisava de ter 51%, você não consegue fazer aquilo ali se tornar a religião oficial. Então, assim, a parte da democracia é uma crítica que a gente pode depois tratar, mas em relação a essa situação, porque assim, o que eu vejo? Pelo menos a minha visão. Vamos dizer que a gente conseguisse eleger um Papa agora.
né? Eu não sei, né, o que aconteceria, mas com tanta gente ruim em volta, se ele não tivesse uma estrutura grande e um poder circular o defendendo, né, eu acredito que, não sei, assim, talvez não duraria um mês vivo, né? Eu não sei. Então, assim, a minha questão, assim, quantas pessoas o senhor acredita, quantos bispos, talvez, ou qual seria a fração de católicos que já teria que ter esse entendimento de que a sede estava vacante, sei lá, 10%, 20%, para que fosse possível, até numa ideia de mudança de cultura, né, a gente conseguir ter um Papa realmente católico que restaurasse a igreja e tudo mais. Então, assim, o senhor trabalha com números, o senhor acredita que existe uma quantidade assim que traga essa proporcionalidade, né, para poder falar assim, não, eu tendo essa quantidade aqui, eu já conseguiria, por quê? Porque assim, a gente tem aqueles casos de, acho que é Palmar de Troia e outros cantos aí, que o pessoal fez um Papa, mas eu mesmo nem sabia dessa situação até poucos anos atrás, e parece que já tinha sido já eleito esse Papa aí há bastante tempo, né? Então, assim, talvez esse tipo de coisa acaba gerando críticas e talvez, Confusão. assim, sarcasmo, né? Talvez uma coisa assim. Aí, como que o senhor entende quantas pessoas e tal? E, assim, sem o poder secular, que eu acho que talvez seja a força, né? A força física, vamos dizer assim, como sendo uma barreira de proteção para esse novo Papa. Isso, então, é, precisamos fazer três distinções fundamentais para responder a sua pergunta, que é uma pergunta muito importante. Então, primeira distinção. O movimento palmariano não é um movimento católico. É um movimento herético, baseado em revelações particulares, né, que são presumivelmente de Nossa Senhora e tal, mas na verdade são revelações diabólicas. E essas revelações diabólicas é que elegeram o próprio vidente como Papa. Então quer dizer que ali não houve uma eleição. Ali houve uma escolha da entidade que aparecia para o vidente Dizendo que ele ia ser e o Papa. a partir dali é que ele se auto-intitulou Papa. Entendeu? Então, quer dizer, isso aí não tem nada a ver com a Igreja Católica, o que eles fazem não tem nada a ver com a Igreja Católica, as missas que eles celebram não correspondem ao rito da Igreja. Então, não tem nada a ver. Ali é simplesmente uma seita, uma nova religião. Entendeu? Então, a gente não tem nem que olhar para esses lados aí. Depois, segunda distinção. Um Papa, ele existe para a Igreja. Né? Então, quem elege um Papa normalmente, na tradição da Igreja mais primitiva, é o clero de Roma, ou então uma estrutura que está ali em torno de Roma, como o próprio povo. Então, o bispo de Roma é eleito por essas pessoas. Depois de um certo tempo, aí começou a fazer uma eleição de um papa através de cardeais. E os cardeais eram os elementos ali, as pessoas que estavam sendo pessoas de confiança de um papa. Então, o papa elegia esses cardeais por quê? Porque ele dizia, olha, no dia que eu morrer, essas pessoas são pessoas de confiança, são pessoas sérias, são pessoas que eu tenho certeza que vão saber eleger um Papa correto para continuar a sucessão petrina da Igreja. No entanto, depois de um certo tempo, foi necessário trancar os cardeais para eles não saírem daquela casa enquanto eles estiverem fazendo a eleição. Por quê? Porque passava muito tempo e eles não queriam eleger. Por quê? Porque normalmente eles se sentiam mais confortáveis não tendo uma autoridade sobre eles do que elegendo um papa que chegasse ali e falasse, oh, agora é assim, assim. Entendeu? Não. Então, daí que começou a surgir o conclave. Conclave não existe desde sempre. Conclave significa conchave, porque trancavam eles ali, falavam assim, não, agora a regra é assim. Vocês entram aí dentro, nós vamos trancar e não saem enquanto não tiver eleito um papa. Então, quer dizer que já é difícil, em qualquer época da igreja, você trabalhar para a eleição de um papa. Porque, naturalmente, as pessoas fogem de uma autoridade, sobretudo uma autoridade máxima, como o sucessor de Pedro tem. E a terceira distinção importante é o seguinte, é que você tem um papa que pode governar a igreja num estado, numa situação
de grande aceitação e de apoio. E você também tem papas que vão governar a igreja num estado de perseguição e de dificuldade. Então, normalmente, os papas que viveram antes do Papa Silvestre, que foi papa na época de Constantino, esses papas foram mártires, foram agredidos, foram perseguidos, viviam escondidos, não tinham muito apoio. E teve alguns, inclusive, que eles eram eleitos papas e já no dia seguinte eram levados preso. Mas nem por isso a igreja falou assim, ó, como está difícil, a gente está tendo muita perseguição, então não vamos eleger mais um papa. Não, a igreja nunca teve esse raciocínio é falso. Nós temos que seguir os princípios, não importa a conjuntura. O princípio é uma coisa que está acima da conjuntura. A conjuntura está difícil, a conjuntura é impossível, a conjuntura é ruim. Tá bom, mas o princípio, ele existe acima de qualquer conjuntura. Então quer dizer que o catolicismo tem, por princípio, que você sempre tem que ter um papa. E que quando um papa morre, você tem que eleger outro. Então isso aí é um princípio, ninguém pode fugir disso. Outro princípio fundamental é que qualquer sociedade precisa de um chefe. Senão ela não subsiste. Então, nós estamos cansados de saber que o Francisco, ele não teria como ser Papa da Igreja Católica, mesmo que não houvesse o dogma da infalibilidade. O dogma da infalibilidade é, vamos dizer assim, uma carta na manga para você jogar na mesa e dizer, ó, aqui não tem mais discussão. Ele não é infalível, pronto, ponto final. Mas isso não precisaria ser o nosso argumento. Nosso argumento poderia ser outro, poderia ser simplesmente dizer o seguinte, imaginemos que a igreja fosse uma sociedade humana, que ela não tivesse nada de divino. É uma sociedade humana como qualquer empresa, certo? Se eu tenho uma empresa, e essa empresa durante 1950 anos, certo? Ela trabalhou com esse tipo de produto, ou com esse tipo de padrão, de maneira de agir e tal. Se chega alguém ali e muda o padrão da empresa, muda o produto, muda completamente a lógica da empresa, você que é um acionário daquela empresa, você tem direito de entrar na justiça e arrancar a empresa para você. Você ganha a empresa. E aquilo ali dá um racha, concorda? Por quê? Porque na lógica humana, mesmo numa lógica humana, quem faz parte de uma sociedade, se você entrou na sociedade com uma regra, então você tem direito de morrer naquela sociedade com a mesma regra. A pessoa não pode mudar a regra sem o seu consentimento. Concorda? Então quer dizer que eles mudaram toda a estrutura da igreja e nós não demos o consentimento. Então quer dizer que os católicos, pelo menos uma lógica humana, tudo isso que eu estou falando agora é em lógica humana. Hein? O senhor fala como se fosse uma ideia de contrato, né? Como se a gente tivesse contratado a regra de Cristo, a regra da igreja, e em algum momento o pessoal está descumprindo essa regra. Exatamente. Então eu tenho direito de impugná-los e apelar para um tribunal e falar assim, não, então nós vamos levar uma parte da empresa conosco, nós vamos ter direito a tantos por cento da empresa, com seus prédios, com as suas coisas, e podemos eleger um novo chefe, para ser o nosso chefe, que vai cumprir exatamente os preceitos que foram administrados no passado. Entendeu? Isso aí seria perfeitamente possível. Então, quer dizer, a única coisa que a pessoa não pode imaginar é o governo de uma igreja sem uma autoridade infalível e uma autoridade suprema. Por quê? Porque se você não tem um governo de uma igreja, mesmo que fosse uma lógica humana, aqui eu estou falando de autoridade infalível na lógica divina, mas mesmo que fosse uma lógica humana, você não tem como administrar uma sociedade que tem 1000 cabeças. Você tem que colocar alguém ali e falar assim, gente, vamos eleger um chefe e ele agora que manda. Pronto, acabou. A partir dali ele manda. Entendeu? E se ele não estiver dando certo, a gente tira ele, faz outro. Entendeu? Mas isso não é lógica humana. Porque o Papa a gente não tira, mas eu estou dizendo, na lógica humana é assim. Entendeu? Então quer dizer que as pessoas que querem impugnar a lógica da eleição de um Papa, eles só o fazem por quê? Porque eles querem a glória daquele papado de sempre, bem aceito, lá no Vaticano, etc. E essas pessoas não se dão conta que isso acabou.
Isso acabou. Agora que nós temos que começar do zero, com um Papa sofrido, perseguido, fora de Roma, e se tiver que ter Papa, vai ter que ser assim. A não ser que tenha uma catástrofe completa, o mundo começa do zero, as pessoas começam a fazer guerra com espada, e a partir dali tem um rei que fala assim, não, peraí, vamos fazer um concílio, e aqui eu estou dando proteção, e vamos trazer os bispos aqui para poder eleger um Papa. Aí tudo bem, aí é muito mais fácil. Aí a coisa nem tem discussão. Aí a coisa é quase que automática. Agora, na conjuntura atual, se alguém me pergunta, é possível na conjuntura atual termos um Papa católico? Resposta, sim. A Igreja Católica, ela é indefectível, ela não deixa de existir, ela continua tendo uma hierarquia na Terra. A questão é identificar essa hierarquia, saber quais são os bispos que proclamam a fé católica, e se eles proclamam a fé católica, eles têm uma obrigação moral de se unirem para poder fazer um concílio, e nesse concílio fazer uma eleição de um Papa. Então, para isso não precisa de proteção do poder temporal, precisa de uma coisa mínima, como, por exemplo, ter dinheiro para os transportes, para a hospedagem, para poder uma proteção policial básica, para poder eles não serem agredidos nesse evento. Mas depois disso, aí tem um Papa. E aí, depois que tem um Papa, aí as pessoas obedecem o Papa. É tão simples. Não precisa fazer mistério com isso, porque a igreja sempre raciocinou dessa forma. Se você estuda a história da igreja no passado, eles não ficaram esperando as coisas do céu. Eles simplesmente chegaram ali e falaram, a situação é dessa forma, vamos organizar aqui e vamos resolver. Frei, agora em relação à Igreja Católica tradicional, em contraposição à Igreja Conciliar. Então, eu pergunto ao senhor, como o senhor explicaria para um católico comum, né, que a Igreja pós-Vaticano II não é a mesma Igreja Católica que sempre existiu? Então, essa é a explicação que a gente procura sempre dar nas nossas conferências, né, que, vamos dizer, que seja o tema mais importante dessas tantas conferências que nós já fizemos e continuamos fazendo, porque, na verdade, essa é uma explicação que nunca cessa. É como se fosse um mistério. Né? Isso é um mistério. Então, o mistério você pode falar dele 24 horas por dia, durante todos os dias do ano, e mesmo assim você fala assim, não, mas ele ainda não explicou tudo. Porque é sempre um mistério. Né? Então, por que eu chamo de mistério? Porque o próprio São Paulo, ele fala nisso. Quando você lê a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele está falando, o mistério da iniquidade já está em ação. O mistério da iniquidade é o quê? É aquele mistério, aquela maneira misteriosa que o demônio conseguiu atuar, através, primeiramente, da recusa dos judeus de aceitar Cristo como Messias. Então, ali começou, desde aquele tempo, a ter esse movimento para poder impugnar a ação da Igreja Católica. Desde o tempo dos apóstolos. E isso progrediu na história, foi sempre atuando ali. Só que aí, de repente, chegou uma hora que esse mistério da iniquidade teve uma força tão grande que eles conseguiram colocar uma pessoa como Papa, ou pelo menos se apresentando como Papa, que não era católico e que não estava interessado nos interesses naquela doutrina da Igreja Católica, mas que estava ali simplesmente para destruir o catolicismo e para fazer uma nova religião usando a estrutura do catolicismo. Então esse aí é um grande golpe do mistério da iniquidade que aconteceu com a eleição de João XXIII e com o Vaticano II. Então isso daí vai criar essa nova entidade. E como que a gente vê que essa nova entidade não é a Igreja Católica? Porque algumas coisas que eles pregam são parecidas, outras coisas são opostas e outras coisas são um pouco diferentes. Então, tem coisas que são totalmente opostas, tem coisas que são parecidas ou até as mesmas, e tem algumas coisas que eles falam assim, não, mas isso aqui nós vamos adaptar. Isso aqui não precisa destruir, mas nós vamos adaptar. Entendeu? Certo. Então não tem nada ali que não foi mexido. Tudo foi alterado.
E é tão evidente que é uma nova igreja, porque eles mesmos dizem, é uma nova igreja, mas é a mesma de sempre, é simplesmente que ela foi adaptada. Mas quando você tem uma mudança tão radical, você não pode dizer que é a mesma igreja, né? Porque o que a Igreja Católica condenava, agora para eles é o melhor. E o que antes a Igreja Católica dizia que era o melhor, agora para eles é proscrito. Então, se você conhece uma pessoa e você vê que essa pessoa atua totalmente contrária ao que ela foi antes, você vai se questionar, vai dizer, será que é a mesma pessoa? E aí você vai até achar o seguinte, ó, se for a mesma pessoa, essa pessoa mudou radicalmente. Entendeu? Então, quer dizer, quando se fala de uma pessoa física, uma pessoa humana, a gente pode encontrar casos que a pessoa muda radicalmente. Ela começa a odiar o que ela gostava e começa a amar o que ela antes detestava. Agora, se você fala de uma entidade, essa entidade não pode fazer isso. Por quê? Porque ela se descaracteriza. Concorda? Uma pessoa não, você não tem como dizer, não, tudo bem, ela mudou, mas é a mesma pessoa, porque o DNA está ali, o mesmo corpo e tal. Agora, uma entidade, ela se caracteriza por aquilo que ela sempre fez. Então, como ela é uma entidade, ou seja, uma coisa virtual, então, se ela muda radicalmente, então você é obrigado a dizer que essa entidade não é a mesma daquela que ela foi antes. Eles podem até dizer, olha, ela é parecida. A Igreja Católica tem uma certa semelhança com a Igreja Conciliar do Vaticano II. Então, concordo, tem uma certa semelhança em algumas coisas, mas ela não é a mesma. Por exemplo, as igrejas dos ortodoxos são mais parecidas com a Igreja Católica de antes do que a Igreja do Vaticano II. E a mesma coisa acontece com a Igreja Anglicana, por exemplo. A Igreja Anglicana segundo eles, é a mesma igreja que aconteceu na Inglaterra desde sempre. Eles não dizem que é uma nova igreja. Eles dizem, não, a igreja anglicana simplesmente foi adaptada, mas é a mesma igreja da Inglaterra desde que ela foi fundada lá pelos santos primitivos. E não é verdade. A gente sabe que a partir de Henrique VIII, quando eles decidiram fazer uma igreja diferente, então ali começou uma nova igreja e foi extirpado, foi proibido de atuar na Inglaterra a verdadeira igreja católica. Inclusive parece que tem Então, o que mulheres, acontece? né? Sacerdotisas. Mas independência, aí é uma coisa moderna, mas eu estou dizendo, a igreja anglicana, desde da sua fundação, lá no século XVI, ela já é uma nova igreja. Ela não é mais a igreja católica. E, por isso também, quando a gente diz que a igreja do Vaticano II não é a igreja católica, nós temos que acompanhar esse raciocínio mostrando que esses papas, a partir dali, não são legítimos, eles não são católicos. Então, portanto, por isso mesmo, eles não se identificam com a Igreja Católica e, a partir dali, eles simplesmente são chefes dessa nova igreja, que, por sua vez, é uma igreja parecida, mas não é a mesma Igreja Católica de sempre. Existem muitas críticas, né, principalmente assim a questão de doutrina e também litúrgica. Aí, como na visão do senhor, quais as principais mudanças doutrinais ou litúrgicas que demonstram essa ruptura? O pessoal cita muito na construção da missa nova a presença de protestantes, ou seja, é uma coisa ilógica, né? Como se você chamasse um católico para lá ensinar os budistas a fazer um culto deles lá. É algo assim que não é normal nem quem seja de outra fé. Essa é uma das maiores críticas, mas acho que o senhor deve ter outras. E a parte doutrinal, eu vejo bastante coisa em relação a, por exemplo, catecismo, né, que foi bastante mudado, tirou algumas coisas relativo a que estava pontualmente descrito no de 1917 em relação à maçonaria e outras coisas mais. Assim, na visão do senhor, quais as principais mudanças doutrinais e litúrgicas que uma pessoa, mesmo que comum, leigo ali, ele consegue observar e falar, pô, não é a mesma igreja, né? A partir dali as coisas mudaram, né? Não, mas é isso mesmo, como a Vossa Caridade falou, né? Na verdade, do ponto de vista da liturgia, eles fizeram uma nova liturgia que não tem nada a ver com a antiga.
Não tem assim o que dizer, principalmente isso e aquilo. Não, é uma outra coisa. É muito mais parecido com um culto protestante. Não falo desses evangélicos modernos, mas desses protestantes mais antigos, Não os luteranos, pentecostais, né, que o senhor está falando, né? Tá exato. falando Então, se luterano, você vê uma missa calvinista. dos luteranos e dos anglicanos, etc., você vai ver que é igualzinho à missa nova de Paulo VI. Depois, do ponto de vista doutrinal, essa nova igreja está baseada nessa lógica de relativizar a doutrina da fé. Então, por exemplo, eles dizem assim, não, nós conservamos todos os dogmas. Mas eles deixam os dogmas ali na parede como se fossem simplesmente troféus que você guarda. E aí ele coloca as outras religiões do lado e diz assim, não, mas essa religião também vai para o céu. Essa religião também é boa. Essa religião também tem a sua fé que você tem que valorizar. Então quer dizer que não existe mais nenhuma condenação de um erro, de uma heresia ou de uma falsa religião. Tudo isso acabou. Agora, o que vale é esse ecumenismo de você dizer que todos se salvam, todas as religiões são boas e tudo isso aí vai para o céu. Como Francisco declarou recentemente a respeito disso. Então, na verdade, o mundo inteiro se admira do que Francisco disse, mas isso já é o Vaticano II. Então, as pessoas falam, mas onde já se viu dizer que todas as religiões levam a Deus? Mas o Vaticano II está dizendo isso tem 60 anos. Percebe? A única diferença é que Francisco diz assim claramente, deixa as pessoas chocadas, porque ele vai lá e fala, é assim mesmo, e pronto. Entendeu? Catolicismo é só mais uma religião ali. Então, isso aí, do ponto de vista doutrinal, é destruição completa da fé. E depois, do ponto de vista da moral, também não tem mais nada que segure, porque para eles até mesmo o homossexualismo é justificado. Então a pessoa diz que ter relações homossexuais não é uma coisa grave. Isso aí é simplesmente uma maneira dele ter essa afetividade, etc. Então, a mesma coisa, eles dizem que a doutrina do casamento não muda nada, mas eles têm que aceitar também isso, e mais aquilo, e mais aquilo outro. Depois, do ponto de vista disciplinar, então também vem isso, como o Vossa Caridade diz, que já não se condena a maçonaria, já não se condena isso, já não se condena aquilo. Então quer dizer que é um código de direito canônico que está aberto a todas essas situações e deixa a Igreja Católica à margem de uma interpretação que as pessoas podem dar de diversas situações que, na verdade, antes eram punidas e que hoje em dia são aceitas. Ou que mesmo que esteja ali no código, isso é errado, isso aqui não pode, mas na aplicação daquela disciplina, isso daí é completamente deixado de lado, entendeu? Então vamos para a próxima pergunta. Muitos católicos citam São Mateus 16:18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, fecha aspas, para argumentar que a igreja não pode estar em crise tão grave de não ter um papa. Inclusive, assistindo um vídeo hoje no YouTube do Frei Gilson, ele usa exatamente esse argumento. Trata da questão de Pedro ser papa. Ele, inclusive, ao meu ver, ele inverte uma história. Que ele fala que São Pedro, ele nega a Jesus, né? Então ele teve um pecado muito grave contra Jesus, sendo que ele era papa. Só que, na verdade, São Pedro ele vai ser papa depois. Então, na verdade, não é enquanto ele era papa. Ele não era papa. Então, assim, na verdade, ele se arrependeu amargamente. O nosso Senhor entendeu aquilo com bons olhos e acabou nomeando como chefe da igreja. Né? Então, assim, que a igreja já teve... outro argumento também que eu vejo bastante é que a igreja já teve papas maus. Né? É muito comum. Mas aí, como o senhor concilia essa promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, com a ideia de que a estrutura visível da igreja conciliar está comprometida? Então, primeira coisa, Sérgio, é entender que as portas do inferno significam justamente essas heresias que estão presentes na nova igreja do Vaticano II e todos esses erros e essas heresias que combatem contra a fé católica. Então, quer dizer que
mesmo que a igreja esteja sem um Papa verdadeiro, e mesmo que todas essas heresias queiram destruir a fé católica, então quer dizer que a igreja católica permanece justamente porque ainda existem pessoas que guardam a verdadeira fé e que mantêm a união com aquilo que a igreja sempre ensinou. Então, que é uma perspectiva totalmente diferente do que essas pessoas imaginam. Que eles já partem do princípio que quando diz as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então ela, segundo eles, é a estrutura do Vaticano II. E não estamos falando disso. Jesus está falando da igreja católica verdadeira. Então quer dizer que as portas do inferno, que são todas essas potências do mal e esses erros e essas heresias, não vão prevalecer contra a igreja católica verdadeira, apesar de tanto sofrimento, de tanta perseguição, de ficar sem um papa, de ficar numa situação tão difícil, tão humilhada, como a igreja se encontra hoje. Então isso que é impressionante. E aí, graças a Deus que Jesus fez essa promessa, porque senão nós estaríamos já desanimados e pensando, olha, a Já igreja já teríamos acabou. desistido, né? Porque chegar num ponto Pois que é, isso acontecesse, os católicos de boa né? fé desistiriam, né? Na verdade, pode ser Exatamente. até visto como o inverso, talvez, né? Tipo assim, se existem católicos que continuam lutando e acreditando que algo vai mudar, é porque tem essa promessa, né? E não porque tem alguém que está ensinando exatamente o oposto do que a igreja sempre ensinou e que a gente vê em diversas passagens bíblicas dizendo que se vier um anjo do céu aqui e ensinar diferente do que nós ensinamos, que seja anátema, né? Então, assim, como que alguém está ensinando e não está sendo anamatizado, né? Como é que ele pode estar nessa estrutura ensinando o inverso daquilo que Isso, os apóstolos ensinaram exatamente. e agora falar Claro. assim, não, mas é o seguinte, Jesus, eu tomei a Jesus não estrutura, né? prometeu, Jesus não prometeu isso para essa estrutura apóstata do Vaticano II. Jesus prometeu essa indefectibilidade, ou seja, que essa igreja seria protegida, justamente para a verdadeira igreja católica que guarda a verdadeira fé desde os apóstolos. Então é isso que nós estamos procurando manter. Agora, houve papas que não foram bons? Pode ser. O próprio São Pedro pecou antes de ser papa, mas também pode ter sido é, em certos momentos depois que ele foi papa, ele também pecou. E São Paulo repreendeu São Pedro pela hipocrisia que ele teve ali diante dos judeus, que eram judeus convertidos, mas que estavam ali fazendo certas práticas que normalmente os apóstolos diziam que não eram necessárias. Então São Pedro teve uma hipocrisia, São Paulo repreendeu São Pedro. Mas isso a gente explica sempre que um papa pode pecar. Que Jesus não prometeu ao papa a impecabilidade. Jesus prometeu aos papas a infalibilidade. É outra coisa. Então, as pessoas, como o próprio Frei Gilson, têm que estudar mais a doutrina católica para perceber que não tem nada a ver a impecabilidade com a infalibilidade. Então, o Papa não necessariamente é santo, perfeito e sempre justo, correto. Não. Ele pode ser uma pessoa que fez conchavos, que fez injustiças, etc. Infelizmente, faz parte da fraqueza humana. São Pedro também teve, como eu disse, essa hipocrisia. Outros papas também podem ter tido seus pecados, mas isso não muda nada na vida da igreja. Isso é um problema dele. O que muda na vida da igreja é o ensinamento. Então, na hora que ele senta para ensinar como papa, ele é sempre infalível. E é isso que garante a força da igreja para que a igreja seja sempre infalível na sua doutrina. Então, quando a gente diz que a igreja nunca erra no ensinamento da fé e da moral, é justamente porque a igreja, sendo representada pelo Papa, então ele sozinho nunca erra quando ele ensina a fé católica. E continuando então, em 1903, Sua Majestade Apostólica Francisco José, imperador da Áustria e rei da Hungria, vetou a eleição, na verdade ainda estava em votação, do cardeal Rampolla, um cardeal potencialmente herege. O cardeal Sarto é eleito e torna-se Pio X, sucedendo o Papa Leão XIII. Posteriormente, Pio X é santificado.
Hoje, com o poder secular dominado por ideologias anticristãs, como o judaísmo e um de seus braços, a maçonaria, o senhor acha que isso agravou a crise da Igreja Católica, que perdeu o seu apoio secular pós Primeira e Segunda Guerra Mundial? Sim, exatamente. Na verdade, desde que houve a Revolução Francesa, então a gente vai analisando ali essa revolução que dita francesa, na verdade, foi uma revolução que foi realizada na França, mas que não é totalmente francesa no sentido de que ela foi implantada ali por essas forças maçônicas que quiseram destruir o poder dessa nação, que sempre foi o braço direito do Papa. Né? Então, por isso que se dizia que a França é a filha primogênita da Igreja. Então, não só foi a primeira nação católica, como um conjunto de nações que se reuniram ali em torno do rei da França para defender e para levar o nome de católicos, mas também foi a nação que, durante a história, mais perfeitamente Sustentou? sustentou a força do catolicismo e do Papa. Então, a partir do momento em que o papado perdeu essa referência de apoio, então você vai ver que os papas do século XIX já começaram a sofrer muitas consequências, muitas retaliações. E mesmo assim eles se mantinham firmes na defesa da independência da igreja e dos valores do catolicismo. Mas esse golpe que você citou aí, que tinha sido a eleição do cardeal Rampolla, já era uma coisa prevista no sentido de colocar alguém ligado à maçonaria e, portanto, às elites judaicas como supremo representante da igreja lá no Vaticano, né, com o nome de Papa, que seria, na verdade, um falso Papa já no começo do século XX. E isso não aconteceu por causa do veto do imperador austríaco, como Vossa Caridade também citou aí. Mas, de fato, a partir das duas grandes guerras, então eles conseguiram remodelar todo o contexto geopolítico da Europa, sobretudo, mas também do resto do mundo, para poder abrir o caminho para essa nova ordem que eles implantaram ali. E a última coisa que faltava era o controle do Vaticano. Então foram necessárias essas duas grandes guerras para você mudar completamente a consistência dessas gerações e você conseguir criar uma nova geração de bispos que estivessem abertos a esse golpe de Estado que aconteceu no Vaticano por ocasião da eleição de João XXIII. Então, na verdade, o que nós tivemos com João XXIII e com o Vaticano II foi uma nova revolução, só que implantada no Vaticano. Então, alguns cardeais que estavam no Vaticano II, como o cardeal Suenes, eles declararam isso, que o Vaticano II era a própria Revolução Francesa acontecendo ali no contexto da igreja. E as pessoas citam bastante essa questão de Concílio Vaticano II, Concílio Vaticano II, mas, assim, historicamente, houveram inúmeras tentativas de tomada do poder papal, vamos dizer assim, né, da cátedra de Pedro. Então, assim, não aconteceu, não foi a primeira vez, foi talvez a primeira vez no Concílio Vaticano II que eles conseguiram, né, mas não foram inúmeras as tentativas, e, assim, a história da igreja cita bastante isso, de tentativas de tomada do poder ou de desestruturação completa da Igreja Católica. Então, essa coisa do Vaticano II, na verdade, foi o ápice do atingimento do poder que eles queriam atingir dentro da igreja, né? E se ela já estava tomada a ponto de ter cardeais votando a favor de que isso acontecesse, dali para frente quem entraria, só entraria, ao meu ver, pessoas que estivessem ligadas ao ponto de vista deles, né? Então, não sei se é o mesmo entendimento do senhor. Assim mesmo.
Frei Tiago, antes de encerrarmos, qual mensagem de esperança o senhor gostaria de deixar para os católicos que estão questionando a situação da igreja e buscando a verdade? Sim, com certeza, Sérgio. Nós devemos guardar no coração uma esperança, sobretudo porque estamos também nos preparando para a festa da Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. E Cristo, quando morreu, foi destruído da cruz. Seu corpo estava completamente repleto de chagas, de sofrimentos, de todo tipo de agressão, de tortura. E ele foi colocado no sepulcro, uma pedra enorme fechando o sepulcro. Então, quem analisasse aquela situação ali, com certeza chegaria a uma conclusão: olha, esse homem está morto, sepultado para sempre. Acabou. Nunca mais ninguém vai falar o nome dele. E, no entanto, ele levantou vivo dali. E, até hoje, nunca se parou de proclamar o nome de Jesus, no qual se encontra todo o bem e toda a salvação. Então, da mesma forma, como aconteceu com Cristo, acontece com a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, aqueles mesmos judeus que pediram a morte de Jesus, também pediram a morte da igreja no decorrer da história, e eles conseguiram, através da força, do poder político, do dinheiro e dessas artimanhas, dessas articulações que eles fizeram, então eles conseguiram a morte da igreja católica. Então é isso que nós comentamos hoje, nessa nossa live, e nós devemos, então, ter uma perspectiva de esperança na fé que nós temos na ressurreição. Que o mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, é ele mesmo que ressuscita, que levanta a sua igreja dessa morte, desse sofrimento, desse eclipse gravíssimo no qual ela se encontra. Então, o que nós devemos fazer perante Deus é manter a nossa vida de oração, manter a nossa fé católica e estarmos em união, em obediência a tudo aquilo que os verdadeiros papas nos ensinaram. Então, se nós conseguimos viver assim, então com certeza nós vamos perseverar e Deus vai nos dar a graça de estarmos participando dessa vitória da igreja sobre o poder do inferno. Como a gente disse também, que as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer que Jesus, quando deu essa promessa, ele já sabia que a força dessas portas infernais seria tão grande que nós teríamos a impressão de que elas iam prevalecer. Então, por isso ele deu a promessa dizendo, ó, fique tranquilo, que mesmo assim, eles não prevalecerão. Então, tenhamos esperança e confiança em Deus, que ele vai dar a sua vitória, à sua igreja, e a igreja vai ser restaurada e vai ter um esplendor no futuro maior do que ela já teve no passado. Reverendo Frei Tiago, gostaria de pedir que o senhor fizesse suas considerações finais e deixasse sua bênção a todos que assistirem ou ouvirem nas nossas redes sociais e de parceiros vossa participação desse nosso primeiro episódio. Tá bem. Muito obrigado então, Sérgio. Foi um prazer conhecê-lo. Agradeço mais uma vez pelo seu convite e contamos com o apoio e com a amizade de todos aqueles que nos acompanharam nesta nossa conversa. E desejo uma boa quaresma a todos e que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado.